Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continuando aqui nosso tutorial, né, de escultura, onde a gente vai esculpir um Tiranossauro Rex. Chegamos aqui à parte 2. Dessa vez a gente vai cobrir, já fizemos aí o volume do corpo. Agora a gente vai colocar a primeira camada de massa. Então agora vamos precisar da massa do biscuit com um copo de água. Então a gente vai sovar a massa aí, né? Molhar um pouquinho, misturar um pouco na mão. É sempre bom você fazer isso antes de utilizar a massa do biscuit, sem exagerar na quantidade de água, para não ficar muito grudenta. E a gente vai cobrir todo o corpo da escultura, né? É importante você usar água para fixar melhor, porque a massa do biscuit ela seca com ar, então quando você adiciona umidade ela fica um pouco mais viscosa e grudenta. Então é bom você colocar um pouquinho de água no lugar que você quer que ela fixe, né? Que ela grude. Depois com os dedos você vai espalhando, né? Espalhando por todo o corpo da escultura, sem deixar a massa muito grossa, né? Porque o volume já é o suficiente. Então se você deixar a massa muito grossa, ele vai ficar mais volumoso do que o que é para ser, a não ser que essa seja a intenção, né? Mas aqui, como eu já fiz o volume desejado, eu vou acrescentar mais depois na textura, porque se você colocar volume demais, depois que você for colocar a textura ele vai ficar ainda maior. Então você tem que pensar à frente, né? Você já tem que colocar uma quantidade que você acha que depois você colocar a segunda camada de massa não vai ficar tão espesso. Também não pode ficar muito fino, né? Então a gente vai espalhando aí com os dedos, sempre utilizando um pouquinho de água para ajudar a espalhar, porque a massa vai secando, e evitar, né, que ela fique rachando, né? Porque a massa do biscuit, quando ela começa a secar, ela fica meio como se ela tivesse ressecada, fica rachando. Então é bom manter ela bem úmida. Então você vai cobrindo toda a escultura da mesma forma, sempre usando a massa uniforme, sem deixar um lado muito grosso ou muito fino. Você pode usar a massa também para cobrir as partes que ficou faltando, que você acha que ficou faltando volume do papel alumínio.
algum lugar que você esqueceu de colocar mais volume, você preenche com a massa. Então essa primeira camada de massa ela serve também para isso, né? Para você nivelar a sua escultura, colocar volume ali na parte mais alta, uma parte mais saltada de um osso, algo assim. E sempre prestando atenção, né? Mantendo a massa úmida, sem exagerar, senão ela vai ficar muito grudenta, usando as mãos para pressionar, para fixar melhor. Cuidado, se você colocar uma camada muito fina de massa, vai ficar, provavelmente não vai grudar bem, vai ficar soltando ou ficar embaixo. Quando você tiver problemas com ar, né, se a massa ficar com ar dentro, você molha a superfície do papel alumínio e depois você coloca a massa por cima, que ele vai fixar melhor e vai eliminar o ar. E evite deixar, né, locais com ar dentro do papel alumínio, onde a massa não fique bem fixada. Não esqueça de ficar sempre medindo a escultura, né? Aí pode ver que ela já passou um pouco do esboço, porque o esboço está meio que no esqueleto, né? Não tem um volume completo e eu quero deixar ele um pouco mais volumoso, então esse é proposital. E a massa do biscuit ela seca e diminui, né? Com o tempo, então eu já faço pensando no futuro, né? De como ela vai ficar, então eu já faço um pouco a mais, exagerado, porque ela vai murchar depois. Agora a gente vai colocar aí as pernas, fixar, né, o esqueleto das pernas. Para isso aí eu fiz um buraco, né, de cada lado, é meio chato de medir, então a gente vai colocando em cima, né, do desenho para ver se ficou bacana, se está na altura certa. E depois é só cobrir com a massa o local para fixar, né, para a perna não ficar girando, não ficar solta. Fiz a mesma coisa com os braços aí, né? Fixei, coloquei massa e sempre você espalhando, né, com a água para fixar melhor, para grudar, para não ficar emenda. Não é necessário tomar tanto cuidado com a emenda agora, né? Porque a gente vai cobrir tudo depois quando fazer a textura. E as pernas, você sempre nivelando em cima do esboço para ver se não ficou uma perna maior do que a outra. Coloque a escultura de frente, você olha assim ela de frente, prestando atenção para ver se não está diferente. E agora a gente vai fazer aqui a base do crânio.
vai começar fazendo só a cobertura aí parcial dessa parte que ficou com o arame para fora, para depois fazer o crânio por cima. Eu deixei um espaço aí, podem ver embaixo, né, onde vai ser o local dos dentes, porque eu vou fazer. Então eu fiz um pouco mais fino também, já pensando na articulação. Essa parte aí, quando ela secar, ainda vai ficar menor. Pode ver que eu deixei os dentes aí, o espaço sobrando, né, para fazer embaixo, a parte da boca, do céu da boca. E eu também deixei um espaço, né, dos lados. Vocês vão ver que eu vou medir, olhando de cima, no esboço de cima. No caso, eu não fiz o crânio na grossura que ele deve ser, né, eu fiz só essa parte fina aí, porque eu vou acrescentar volume dos lados depois que eu planejar a articulação. Agora a gente vai cobrir o resto das pernas. Eu já deixei aí o crânio, a parte que eu fiz aí do crânio secar, e a parte dos braços e o que estava fixo também. E aí eu vou modelando, seguindo sempre o esboço, deixar um voluminho a mais aí na coxa. Não é necessário você fazer a perna na grossura necessária ainda, porque você ainda vai acrescentar a textura. Basta você cobrir ela direitinho, seguindo sempre o esboço de referência, pessoal. Eu vou ficar sempre falando isso aqui. Você sempre coloca a escultura em cima do desenho, muito importante esse desenho, para não ficar desproporcional, para não ficar muito maior, muito menor. E você tem que levar em consideração que você ainda vai colocar mais massa naquele local, então se ficar muito fino, você ainda pode adicionar, mas se ficar muito grosso, aí você tira o excesso, porque daí se você acrescentar ainda mais textura em cima, vai ficar muito mais grosso e vai ficar estranho, né? Você tem que prestar atenção na parte do volume da massa também.
Ok pessoal, todos os membros aqui cobertos. A gente vai terminando aqui a escultura, né? Terminando de cobrir a outro bracinho ali, o dedinho. A gente vai deixar a escultura secar por inteiro para poder continuar. Então no próximo vídeo, eu vejo vocês até lá, né? No terceiro vídeo. Será a continuação do tutorial. Então se você gostou do vídeo, se você gosta do canal, comente aí, deixa o like, compartilhe com amigos. Se você tem alguma dúvida, manda mensagem aí no privado do Instagram, ou então nos comentários mesmo, eu vou responder. Se você quer uma escultura feita por mim, entre em contato no direct lá do Instagram também, que a gente combina. A gente vai ficando por aqui, né? Um abraço, agradeço por assistir até aqui e até o próximo vídeo.